Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Que Deus oriente para que você alcance o verdadeiro conhecimento que vem da palavra do nosso Deus. Irmãos, quando eu era criança e precisava ser disciplinado pela minha mãe, por algo errado que eu tinha feito, ela nos chamava com a cinta na mão e dizia: vem aqui. Naquele momento, eu pensava em fugir, correr. E talvez seria a melhor forma de escapar daquela disciplina que seria dolorosa. Mas ela falava o seguinte: se você correr, você vai apanhar dobrado. Por uma questão de inteligência, a gente pensava: será que vale a pena fugir? Vou apanhar dobrado. E ela dizia: um dia, uma hora, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar para jantar, vai ter que voltar para dormir. E nesse momento, a gente vai conversar. E a situação vai ficar feia para você. Na verdade, os argumentos dela faziam com que eu obedecesse ela, e mesmo indo para a disciplina, tomando ali algumas cintadas, eu ia. Deus nos dá outros motivos para que nós obedeçamos às autoridades e principalmente os nossos pais, que não seja também a disciplina. É claro que Deus nos corrige, e a Bíblia fala que Deus açoita a todos os filhos a quem ama. Mas o açoite, a disciplina, o castigo é para aqueles que desobedeceram. E Deus dá a nós motivos para que obedeçamos sem que passemos pela disciplina. E quais são esses motivos? Vamos observar lá em Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 4, alguns motivos que Deus nos dá para que nós vivamos em obediência aos nossos pais. Leiamos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O texto de Efésios, capítulo 6, os versos 1 ao 3, nos dá razões para que nós obedeçamos aos nossos pais, que não seja pelo medo da disciplina ou do castigo. Observamos nesse texto pelo menos 4 motivos pelos quais devemos obedecer os nossos pais. O primeiro deles se encontra lá no verso de número 1, que diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O primeiro motivo é que é justo obedecer aos pais. Justiça significa que é algo apropriado, é conveniente, é adequado e está de acordo com a vontade de Deus. O próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, quando encarnou-se na terra, ele também foi obediente aos seus pais terrenos. Ser justo é quando consideramos que é algo também natural. Obedecer aos pais é algo lógico, é natural, é justo. Observando na natureza os animais com seus filhotes, vemos que os filhotes, eles aprendem com seus pais.
eles seguem os passos de seus pais, eles obedecem instintivamente aos pais. O problema é que a natureza humana foi corrompida pelo pecado e esta obediência já não mais acontece. Precisamos aprender esta obediência e precisamos entender o quão é justo que obedeçamos aos pais. Obedecer aos pais é justo porque eles são mais velhos, são mais experientes. E todo o pai que ama o seu filho quer o melhor e quer dar instruções aos filhos para que os filhos evitem cair nas mesmas ciladas que eles caíram no passado. Os pais orientam seus filhos para que eles aprendam um caminho melhor, tenham uma vida melhor, principalmente se esses pais ensinam os seus filhos no Senhor, na orientação e na disciplina que Deus tem orientado. É justo obedecer aos pais, também por gratidão. Quanto que o seu pai, os seus pais se empenham por você. Quanto que ele dedica da sua vida para alimentá-lo, para vesti-lo, para que você tenha uma boa educação. Os pais trabalham boa parte de suas vidas para que os seus filhos tenham o melhor. Muitos dizem: eu quero que meu filho tenha aquilo que eu não tive. E os pais trabalham para isso. Uma maneira de você ser grato aos seus pais, como nós observamos na palavra de Deus, e uma maneira justa é obedecê-lo. Vemos um outro motivo apresentado por Paulo para que os filhos obedeçam aos pais, que é obedecer aos pais é um mandamento do Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo cita o quarto mandamento, um dos 10 mandamentos, o quarto, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. Deus, ele se preocupou em colocar entre os 10 mandamentos um mandamento específico para honrar o pai e a mãe. Por que Deus se preocupou com isso? Por que Deus coloca entre um resumo de todos os seus mandamentos aquilo que os homens deveriam observar? Ele coloca honrar o pai e a mãe. É porque Deus se preocupa com a obediência dos filhos aos pais. Porque Deus coloca isso como algo de extrema necessidade. Deus ordenou esta obediência, porque sabe que os filhos têm dificuldade em cumpri-la e também que é algo extremamente necessário para uma vida boa, tranquila e em paz. Observamos que está entre os mandamentos, e para nós observarmos, e para nós andarmos segundo aquilo que Deus nos coloca, é necessário que cumpramos estes mandamentos. Portanto, entendemos que obedecer aos pais é algo de extrema importância para o Criador, pois Ele decidiu colocar isto na sua lei máxima e nós devemos obedecê-lo. Ligado a este motivo do mandamento do Senhor, temos também que este mandamento ele tem uma promessa. O motivo também que nós devemos obedecer é que há uma promessa ligada à ordem, ao mandamento de obedecer aos pais. E é uma dupla promessa. Ela nos diz assim: para que te vá bem e sejas de longa vida. Lá no verso de número 3. Para que te vá bem. Ou seja, quando nós obedecemos aos nossos pais, honramos os nossos pais, nós temos uma promessa de que tudo nos irá bem. Você se terá uma vida boa, próspera, agradável,
feliz. Hoje, muitos sofrem, estão desesperados, estão angustiados porque não obedeceram os seus pais, não ouviram as orientações de seus pais. Pode-se ouvir ainda? Talvez esteja no tempo de obedecer, talvez sim. Talvez esteja na hora de arrepender dos seus maus caminhos, observar aonde caiu, reconhecer, pedir perdão e voltar atrás. E começar, mesmo que esteja velho, voltar no caminho da obediência. Você pode ir bem se obedecer aos pais. E mais, o texto fala, e terá longa vida sobre a terra. É uma promessa de longevidade. Aqueles que obedecem aos seus pais têm garantido uma vida longa, uma vida produtiva, uma vida abençoada, uma vida que traz bênçãos e multiplica as bênçãos na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Vida multiplicada, bênçãos multiplicadas. E uma quarta razão para nós obedecermos aos nossos pais. Mas eu gostaria, para esta quarta razão, citar um outro texto de Colossenses, capítulo 3, o versículo 20, que diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Em Colossenses fala que obedecer aos pais é agradável a Deus. Deus se alegra quando nós obedecemos aos nossos pais. Deus se alegra quando um filho é obediente ao pai. E Deus abençoa esse filho. Deus coloca as suas bênçãos sobre ele. Obedecer aos pais traz bênçãos para esta terra, traz benefícios nesta vida e também é uma vida abençoada diante de Deus. Irmãos, nós temos razões, boas razões, para obedecermos aos nossos pais. Obedecer aos pais também é obedecer a Deus. É claro, falamos ontem que obedecer aos pais no Senhor há um limite, que é obedecê-los no Senhor. Desde que obedecer aos pais não conhecida em uma transgressão a Deus, devemos fazê-lo. E fazê-lo por essas razões que nós acabamos de citar. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que você se conscientize de obedecer os seus pais para a glória de Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, esteja abençoando-nos para que nós possamos obedecer aos nossos pais no Senhor e fazê-lo de uma forma que seja agradável ao teu nome e em conformidade com a tua palavra. Te agradecemos por tudo, pelos pais que nos deste, que o Senhor os fortaleça e os abençoe. No nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor, é que oramos. Amém.